A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Estamos aqui nessa noite reunidos para transmitir uma palavra de Deus ao vosso coração aqui nessa noite. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, presbítero Haroldo de Oliveira. Esse, irmãos, um órgão informativo das igrejas Pentecostal Jesus é a Resposta, da nossa sede, irmãos, na cidade de Rio do Sul, no bairro Barragem. Está na inteira responsabilidade do homem de Deus, pastor Urival Shelter. Temos também, irmãos, as nossas igrejas localizadas na cidade de Salete, onde está na responsabilidade do homem de Deus, pastor José, e a sua esposa, nossa irmã Catarina, como também temos a nossa igreja na cidade de Otacílio Costa, e onde Deus também tem abençoado de uma maneira extraordinária. Amado ouvinte, você que me ouve neste momento, fique conosco até o final desta transmissão. Deus tem uma palavra toda especial para nós aqui nessa noite. Nós que precisamos procurar conhecer a cada dia mais o Deus que nós servimos, porque tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, tem muitas pessoas que lhe falta intimidade com o Senhor, e nós precisamos e necessitamos de ter intimidade com Deus, porque Deus não é simplesmente nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai, e eu acredito que é de muita valia e de muito valor para o homem e para a mulher poder ter intimidade com seu Pai, poder se abrir, conversar, poder falar e ter a certeza de que também será ouvido e será respondido. E para nós é um privilégio podermos falar com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus, e saber que Ele está pronto e preparado para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar e também nos proteger de todo o mal. Nesta noite eu já quero desejar fazer uma oração, e através desta oração já quero pedir a Deus para que vá de encontro à tua casa, à tua família, que Deus vá ao encontro do teu familiar para operar um milagre, para curar aquele que está enfermo, para entrar com providência sobre a vida daquele que necessita de uma libertação, de um livramento da parte de Deus. E eu creio que o Senhor, Ele irá de encontro à tua casa, ao teu lar nesta noite, através da nossa humilde e pequena oração. A palavra do Senhor Jesus nos diz, irmãos, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos meus profetas e prosperareis. É palavra de Deus, é a palavra do Senhor que diz que se nós crermos no Senhor, nós vamos estar seguros. Por quê? Porque o Senhor é quem vai nos guardar, o Senhor é que vai nos proteger, o Senhor é quem vai nos dar a vitória. A paz do Senhor, Tiago, Paulo, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, o teu trabalho, a tua família. Fique conosco, que Deus tem uma bênção toda especial para você ainda aqui nesta noite, amém? É o Senhor que diz na palavra que os que confiam nele, Ele vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai dar vitória, Ele vai dar a bênção para aqueles que nele creem, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele confiam de todo o coração, não simplesmente de palavras ou de boca para fora, mas crê de coração. E crede nos meus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus, amém? Então eu quero orar, e através desta oração eu creio que Deus vai ao teu encontro, eu creio que Deus vai de encontro à tua vida, à tua casa, à tua família, porque a palavra do Senhor também diz, irmãos, que nós devemos orar um pelos outros. Nós devemos orar um pelos outros. A palavra do Senhor também diz que nós temos que comunicar com os santos as nossas necessidades. Quem são os santos, irmãos? Os santos são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus.
São aqueles que estão ali, irmãos, anunciando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho de Deus, aqueles que estão firmes com Jesus, sendo um discípulo do Senhor, aqueles irmãos que estão prontos e aptos para auxiliar, para ajudar, para falar do amor de Cristo, para que possa, irmãos e irmãs, transmitir e viver a palavra do Senhor de uma forma que agrada a Deus, e não que agrade ao homem, mas que agrade somente a Deus. Os apóstolos disseram, me fugiu agora o capítulo e o versículo, eles disseram que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então precisamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, porque é chegado o fim dos tempos. E nós temos que estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus então. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai, eu oro, Jesus, neste momento, ó Deus, e faço uma oração intercessória em favor, meu Pai, deste amado ouvinte, ó Deus, desta pessoa que me escuta neste momento, que o Senhor vá de encontro a ela nesta hora, Pai. Senhor, Tu conheces, Tu sabes, ó Pai, o assentar e o levantar de cada um. Tu conheces, meu Deus, a necessidade desta pessoa. Vai de encontro a ela, Jesus, operando maravilhas, meu Pai, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que tudo quanto nós pedirmos na oração, crendo, nós receberemos. Eu creio, Jesus, que Tu és o mesmo, Pai, que operou no passado. Eu creio, Jesus, que Tu és o mesmo, Pai, que curou, Senhor, que fez sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio que Tu és o mesmo, Senhor, que fez, Papai do céu, com que aquele morto ressuscitasse, aquele morto de 4 dias, Pai, que já cheirava mal, mas o Senhor fez ele ressuscitar. O Senhor, Deus e Pai, fez com que aquele cego enxergasse, fez com que aquele mudo, Senhor, falasse. O Senhor curou leprosos, meu Pai, e a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor, Pai, não mudou, que o Senhor é o mesmo, e que os Teus sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio, Jesus, no poder da Tua palavra, eu creio no poder do Teu nome, eu creio, Senhor, que o Senhor está pronto e preparado para abençoar aqueles que em Ti confiam, aqueles que em Ti, ó Pai, se achegam, aqueles que buscam a Tua presença. Portanto, nessa hora eu Te peço, meu Pai, Deus abençoe a Kathleen, Pai, entre com providência na casa dela, dê saúde para ela, Pai, livre, guarde e proteja, Pai, de todo mal. Visita, Senhor, aonde se encontrar, Pai, uma pessoa enferma, Pai, uma pessoa agora com dor, que ela seja curada neste exato momento. Toda dor agora saia em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade saia agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda enfermidade nos ossos, toda enfermidade nos nervos, toda enfermidade agora saia pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Senhor, confirma a cura, Pai, a bênção, o milagre sobre a vida desta pessoa. Repreenda toda dor de cabeça, toda dor de ouvido, meu Pai. Repreenda, meu Deus e meu Pai, toda falta de ar, purifica o pulmão desta pessoa. Deus, purifica, Deus e Pai, os rins desta pessoa, dando saúde. Deus, visita ela agora onde quer que ela esteja, meu Pai. Deus, visita esta pessoa, que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa abençoá-la. Entra nos hospitais, meu Deus, curando os enfermos, ó Pai, guardando e protegendo aqueles que ali estão, meu Deus, que necessitam da Tua providência, meu Deus, pois Tu és o socorro bem presente, ó Pai, na hora da angústia. Tu és o Deus que tudo sabe, Pai, o Deus que tudo conhece. Deus, abençoe, Papai do céu, também, Jesus, a minha filha Amanda, dá saúde para ela, Jesus, repreenda toda a enfermidade, dai a bênção sobre a vida dela, Pai. Abençoe, meu Deus, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, Pai, de uma forma extraordinária. Espírito Santo de Deus, cada um, Papai do céu, que está comigo, Senhor, que me ouve nesta hora, como Teu servo, Deus, e ministro da Tua palavra, eu profetizo a bênção, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo a libertação, eu profetizo a paz, Pai, dentro da casa, Pai, dentro do lar dessa pessoa.
pessoa. Eu profetizo, Deus e Pai, a tranquilidade, Deus e Pai, dentro do lar, dentro da casa desta pessoa. Arranca toda a ansiedade, meu Pai. Arranca, Deus e Pai, todo o mal, Senhor, e abençoe, Pai, de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meu amado ouvinte, você que está aí comigo. Deus abençoe. Deus abençoe a Maitê. Amém, minha sobrinha que mora em Lages. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Kathleen também, que mora em Rio do Sul. A minha sobrinha também. Deus abençoe a minha irmã Vera. Deus abençoe a minha filha Amanda, Stephanie. Deus abençoe ali o meu amigo Júlio César do Nascimento. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Dilson, o João ali. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa. Aqueles que eu não falar o nome é porque não apareceu aqui para mim, tá bom? Mas os que estão aparecendo, eu tô citando o nome aqui para que Deus abençoe a tua vida de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Nessa noite Deus tem uma palavra toda especial para nós aqui nessa noite, porque, irmãos, é chegado o fim dos tempos. Os acontecimentos que têm acontecido dia após dia, a única coisa que eles nos deixam a entender, irmãos, é que verdadeiramente, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é um livro atualizado. A lei, apesar de ter sido escrita, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, é um livro, irmãos, que está atualizado. Está acontecendo, irmãos, coisas dia após dia, irmãos, que a palavra de Deus, tudo já está escrito nela, do que iria acontecer, do que está acontecendo, mas infelizmente, irmãos, as pessoas estão realmente ainda como nos dias de Noé. Noé, irmãos, quando recebeu a ordem de Deus para começar a fazer a arca, Noé foi avisado, irmãos e irmãs, que Deus enviaria um dilúvio sobre a terra. As pessoas, irmãos, não acreditaram no que Noé falou. As pessoas, irmãos, não acreditaram no que Noé disse. Noé então começou a pregar a palavra. Noé começou a falar que Deus iria destruir, irmãos, com a nação, com aquele povo, por causa do pecado que era demais, por causa do erro, da falha do ser humano que era demais. E se tem uma coisa importante, irmãos, que eu vejo na palavra, é que Deus, ele sempre dá oportunidade para nós. Ele sempre dá oportunidade. E ele deu oportunidade naquele tempo, mas as pessoas não quiseram dar ouvido para Noé. E de repente, irmãos, a palavra do Senhor diz que a porta da arca se fechou. Mas não foi Noé que fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou a porta. Quem fechou a porta foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Foi o próprio Senhor que fechou a porta e selou aquela porta para que ela não fosse mais aberta. Então as pessoas perderam a oportunidade, mas a oportunidade elas tiveram. E nos dias de hoje não vai ser diferente. A palavra do Senhor diz que o Senhor prometeu que o Senhor não iria acabar com água. Ele fez uma promessa que não ia mais acabar com água. Mas no livro, irmãos, do apóstolo Pedro, não me foge a memória, acho que é na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7, fala que os céus que agora existem está reservado junto com o homem ímpio para ser consumido pelo fogo. Então a palavra diz, irmãos, que a destruição desta vez vai ser pelo fogo. E se nós formos analisar tudo o que está acontecendo, tudo que está, irmãos, as pessoas estão falando, estão comentando, todos os vídeos e documentários que estão saindo na mídia, estão levando para esse fim, estão levando para esta determinação de que está tudo se encaminhando para que daqui a um pouco aconteça até mesmo algo aí no sol, aconteça algo aí que o calor está dominando, está vindo com mais força. Então nós podemos ver, irmãos, que a palavra de Deus, ela é atualizada e ela está se cumprindo dia após dia. E por causa de todos esses acontecimentos, de tudo isso, irmãos, que a gente está vivendo, tragédias, irmãos, em tantos lugares, enchente num lugar, enchente no outro, deslizamento de terra no lugar, deslizamento no outro, calor, irmãos, em excesso, que está acontecendo queimadas em certos lugares, em outros, irmãos,
catástrofes que estão acontecendo por causa até mesmo do próprio homem, que não mede, que não tem limites, até mesmo de domínio e controle. E acaba acontecendo, irmãos, cometendo algo, como está acontecendo naquela cidade que me fugiu o nome agora, que está desabando. Então, irmãos, é tudo cumprimento da palavra, é tudo coisas, irmãos, que vão acontecer. A palavra diz, irmãos, que haverá ainda haverá, irmãos, porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Ainda haverá, irmãos, ainda haverá pestes, ainda haverá pestilência, ainda haverá, irmãos, ainda haverá enfermidades, ainda haverá, irmãos, coisas bem piores do que estão acontecendo. O que eu posso dizer para você, e é o que a Bíblia me assegura, é que muitas pessoas estão pensando que ano que vem melhora, daqui 2 anos vai melhorar, daqui 3 anos vai melhorar, se mudar o governo vai melhorar. Irmãos, se a palavra de Deus é verdadeira, e eu tenho certeza que ela é verdadeira, pelo que diz na palavra de Deus, a tendência não é melhorar e sim piorar. A tendência é ficar pior do que já está, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e ela tem que se cumprir. Para você ter uma ideia, a palavra do Senhor diz que se porventura o dia que Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, buscar o seu povo, buscar a sua igreja, a palavra diz, será que ele vai encontrar fé ainda sobre a terra? Veja como que as pessoas estão com a fé tão pequena, mas tão fraca, tão pequena, que muitas delas não têm nem força mais, não tem mais nem ânimo para confiar e acreditar e colocar a sua fé em prática. Estão tão desanimadas que nem fé já não tem mais. A palavra do Senhor também diz que por se multiplicar a iniquidade é o pecado. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vão se esfriar. Veja, irmãos e irmãs, que as pessoas hoje em dia já não têm mais aquele amor, já não têm o amor até mesmo para com o seu próximo, para com o seu semelhante, para com as almas. O amor já está escasso, o amor já está frio. O amor está se secando, irmãos. O amor ele está sendo exterminado praticamente da face da terra. As pessoas hoje em dia já não têm mais amor, estão secas. As pessoas já não têm mais preocupação com o seu próximo, preocupação com o seu ente querido. As pessoas hoje estão... Então é cumprimento da palavra, ela está se cumprindo passo a passo, dia após dia. Tantas barbaridades que vão acontecendo passo a passo, e as pessoas estão, irmãos, padecendo por falta de conhecimento. Precisamos conhecer a palavra e saber que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, que antecede a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e isso tudo tem que se cumprir. Mas você que me escuta, você que me ouve, você coloque a tua casa em ordem hoje. Você que é o patriarca desta casa, você que é a coluna da tua casa, você que é o chefe da tua casa, coloque a tua casa em ordem. Será que você não se preocupa com o teu filho e com a tua filha, se ele vai ser salvo ou se ela vai ser salva? Deus abençoe a irmã Natália, vamos estar orando por você, pela sua família, sim, para que Deus venha abençoar os seus filhos, a sua casa, tá bom? Vamos estar orando sim. Você que é responsável pela sua casa, será que você não se preocupa de que maneira que está a tua casa? Que se Jesus voltar hoje, será que os teus filhos vão ser salvos? Será que você vai ser salvo? Como que está a tua casa hoje? Como que está a tua vida hoje diante de Deus? E você sendo a pessoa responsável, sabendo que a responsabilidade está na tua mão, porque cabe a você fazer isso, e às vezes você não faz. Por que nós, você ou eu, por que nós não estamos preocupados com isso? Nós temos que preocupar como que está a nossa casa, os nossos filhos, se nós estamos ensinando a crescer no caminho, como diz a palavra, ensina o teu filho no caminho que deve andar, no caminho que ele tem que andar, para que quando ele estiver grande, ele não se desvie do caminho, mas ele permaneça no caminho. Então nós precisamos cumprir a palavra de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para me ler aqui e pregar para vocês, é relacionado a esse texto, é relacionado a essa situação. A palavra que eu vou ler aqui nessa noite está no livro de 1 Samuel, amém? Livro de 1 Samuel,
no capítulo 3 da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, no capítulo 3 da palavra do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. O Senhor chamou a Samuel. Amém? Versículo 6: E o Senhor tornou a chamar Samuel outra vez. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei eu, filho meu, torna e deita-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Irmãos e irmãs, amado ouvinte da palavra de Deus, aqui está a palavra do Senhor, e eu quero que você preste muita atenção no que o Senhor tem para te dizer, para falar para nós aqui nessa noite, acerca desta palavra, da chamada de Samuel. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda o seguinte: no tempo, irmãos e irmãs, dos nossos patriarcas, havia somente 3 classes de pessoas que tinham o privilégio de ouvir Deus, de Deus falar com eles e de receberem a presença do Espírito Santo. Essas 3 pessoas, irmãos, eram os sacerdotes, os reis e os profetas. A palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que Samuel, irmãos, foi uma bênção alcançada através da oração. A palavra do Senhor diz que a mãe de Samuel, Ana, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E ela foi no templo do Senhor e foi orar a Deus. E enquanto ela orava a Deus, a palavra do Senhor diz que de tanto ela clamar, de tanto ela pedir, ela já não tinha mais força e a sua voz já não saía mais. A única coisa que acontecia era os seus lábios se mexiam. Ela já não tinha mais voz para clamar. Ela já tinha clamado tanto a Deus para que Deus abrisse a sua madre, para que ela pudesse ser mãe, para que ela pudesse ter um filho varão, que naquele dia ela já não tinha mais nem força para orar. E a única coisa que ela conseguia fazer, ela cochichava e ela mexia com seus lábios. Dentro do templo do Senhor havia um homem qual a Bíblia diz que era Eli. E este Eli, irmãos, ele era um sacerdote da casa do Senhor. O sacerdote Eli. Ele era um homem de Deus. Ele era o homem que Deus falava com ele. Ele era o homem, irmãos, que Deus transmitia a palavra para ele. Sabe qual que era a função do sacerdote? O sacerdote, ele ouvia as pessoas chegavam até diante dele, exclamavam o que elas estavam passando, o que elas estavam vivendo, e elas transmitiam isso ao sacerdote.
E o sacerdote era aquela pessoa que dobrava o joelho e falava com Deus. E contava para Deus o que estava acontecendo, o que aquela pessoa tinha pedido e o que aquela pessoa estava passando. Então o sacerdote, ele intercedia a Deus pelas pessoas, pelos seres humanos. Então ele tinha o acesso com Deus, falava com Deus e Deus falava com ele. E veja que esse sacerdote estava lá dentro desse templo quando Ana estava orando. Ana só mexia com seus lábios e nada mais. E ela pediu para Deus para que Deus lhe desse um filho varão. E enquanto ela orava, ela só mexia nos seus lábios. O sacerdote, olhando para ela, viu que não saía voz, olhou para ela e disse assim: mulher, aparta-te do teu vinho. O sacerdote, quando olhou para aquela mulher, já julgou ela pela sua aparência, julgou ela pela maneira como ela estava se comportando naquele momento. É por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós não devemos atentar pela aparência, não podemos julgar pela aparência, não podemos, irmãos, dar aval algum pela aparência. Mas aquela mulher olhou para ele e daí ela disse: olha, eu não estou embriagada e não estou dominada pelo vinho. Eu estou uma mulher de coração atribulado, de espírito atribulado e abatido, porque ela estava buscando a Deus em prol desta bênção, em prol de um milagre. E no momento em que ela falou isso para o sacerdote olhou para ela e disse: mulher, que o Senhor então conceda segundo o desejo do teu coração. A palavra do Senhor diz que passou o tempo, Ana engravidou, teve um filho, e ela fez uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar ele para ti. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou dar ele para ti. Ana concebeu, engravidou e ganhou um menino. E este menino é Samuel. Quando Samuel desmamou, que já era crescido numa certa idade, a palavra do Senhor diz que Ana foi até o templo. E quando ela chegou no templo, ela entregou Samuel para o mesmo sacerdote que estava lá, que era o sacerdote Eli. E a mulher disse: olha, eu vim aqui cumprir com o meu voto que eu fiz a Deus. Eu fiz o voto a Deus aqui naquele dia, pedi para que ele me desse um filho varão e ele me deu, e aqui está. E eu falei para Deus que eu ia dar ele para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor. E Samuel então cresceu ali dentro daquele templo. Samuel cresceu naquele lugar. Samuel se desenvolveu naquele lugar. Samuel ali esteve por muito e muito tempo. Mas a palavra do Senhor diz que Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos de Eli eram 2 pessoas, irmãos, que praticavam os erros e abominações dentro do templo de Deus. É por isso que eu e você, nós temos que nos preocupar com o que nós estamos fazendo para Deus. Nós temos que ficar focalizados em Deus, porque se nós focalizar no homem, a gente vai padecer, a gente vai se entristecer, a gente vai se aborrecer, porque a própria palavra mesmo diz que maldito é o homem que confia no homem. Então nós não podemos confiar no homem, nós não podemos se espelhar no homem, nós temos que se espelhar em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que ele tinha 2 filhos, um deles se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. Esses 2 homens, eles praticavam barbaridade no templo de Deus. Eles cometiam pecado atrás de pecado dentro do templo de Deus. Eles roubavam até mesmo das ofertas que as pessoas levavam, eles roubavam e tiravam o melhor para eles, e o que era pior eles deixavam para Deus. E o Senhor chamou a atenção de Eli algumas vezes, para que Eli colocasse a casa dele em ordem. Mas Eli não deu ouvido pelo fato de ser seus filhos, de ser seus parentes. Eli deixou eles por conta, Eli deixou eles à vontade.
É por isso que eu falei aqui no começo, você sendo o homem da casa, você sendo a mulher da casa, você sendo a pessoa responsável, será que tu está se preocupando da maneira que você está instruindo o teu filho, a tua filha a caminhar neste mundo cujo qual vivemos? Será que você tem deixado ele fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer? Ou será que você tem acompanhado o trajetório da vida dele, os passos que ele tem dado? Será que tu tem se preocupado em levar ele para um bom caminho, para o caminho de Deus, para o caminho da salvação? Porque hoje em dia é comum os pais pegar os filhos e levar para o bar. Hoje em dia é comum os pais pegar os filhos e levar para uma bailada, para uma noitada. Mas está muito raro de acontecer de você ver um pai pegar o filho e uma filha e levar para a igreja. E muitas das vezes quando o pai e a mãe vão, ainda convidam, os filhos não querem ir. Porque é claro, eles acham a igreja chata. Eles acham a igreja uma coisa pacata, mas mal sabem eles que ali sim é o verdadeiro lugar para estar, e é o verdadeiro lugar para se colocar. A partir do momento que você vai, e você vai com o propósito e a intenção de orar e adorar a Deus. Tu não vai por causa do pastor, tu não vai por causa do pregador, tu não vai por causa do homem que está lá, mas tu vai por causa do Filho do homem, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então quando você vai para a casa de Deus, você vai com alegria, tu vai com prazer, tu vai com emoção na tua alma, porque você está indo para cultuar a Deus. Mas agora eu te pergunto, como é que está? Você tem colocado, você tem ajudado, auxiliado, você tem dado um bom testemunho, um bom exemplo para o teu filho, para a tua filha, para que você possa estar levando eles para o caminho de Deus? Porque Eli não fez isso. Normalmente Deus falava com Eli, mas devido ao pecado dos filhos dele, tudo o que estava acontecendo de errado, e Deus de ter chamado a atenção de Eli para que Deus colocasse a casa dele em ordem, ele não colocou. Então sabe o que Deus fez? Deus então deixou de falar com Eli, e Deus então começou a falar com quem? Com o jovem Samuel. Mas quem era a pessoa com o direito de ouvir a voz de Deus e falar com Deus? Era Eli. Era ele o sacerdote. Era ele o homem de Deus responsável por ouvir a voz de Deus. Era ele o homem responsável de ouvir a voz do Senhor. Mas não, os seus ouvidos já estavam agravados. Ele já não podia mais ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus? Porque o Senhor, ele não deixou de falar com o seu povo. O Senhor tem falado com seus filhos todos os dias. Só que muitas das vezes, sabe por que nós não conseguimos ouvir? É porque a gente está sofrendo comichões nos nossos ouvidos. Estamos dando ouvido para outras vozes, estamos dando ouvido para outras coisas que estão nos limitando e estão nos afastando da presença de Deus. Nós estamos dando ouvido para as coisas do mundo, para as coisas terrenas, e estamos deixando de dar ouvido para Deus. Tem pessoas hoje que estão dando ouvido somente para a política, fala mais de política e não fala mais de Deus, não fala mais da palavra do Senhor, porque está ouvindo comichões, vozes no seu ouvido, está ouvindo política, falando de política o tempo todo, e que o seu ouvido já não consegue mais escutar a voz de Deus. Tem pessoas hoje, irmãos e irmãs, que estão sofrendo comichões nos seus ouvidos, falando, irmãos e irmãs, de coisas deste mundo que não agrada a Deus. E através dessas comichões nos seus ouvidos, elas não conseguem mais dar ouvido à palavra de Deus, não conseguem mais escutar a voz do seu Criador, não conseguem escutar mais a voz de Jesus Cristo. Eli já não conseguia mais escutar, porque nos seus ouvidos já havia muitas comichões, eram muitas coisas que ele estava ouvindo, e ele já não dava mais ouvido à voz do Senhor, mas o Senhor tentava falar com ele. A mesma coisa é nós, quando nós já não estamos mais ouvindo a voz de Deus, é porque nós já estamos dando ouvido a outras coisas que estão nos prendendo e estão nos afastando da presença de Deus. E eu te pergunto nessa noite, qual voz que você tem escutado? Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Será que você tem escutado a voz de Deus? Ou você tem escutado outras vozes que estão te prendendo longe do Senhor? Tem pessoas hoje que escutam a voz do orgulho, são orgulhosas. Tem pessoas que escutam a voz
da ambição, são ambiciosas. Tem pessoas hoje que escutam a voz da mentira, passam a maior parte do tempo mentindo, falando coisas que não agradam a Deus e esquecem de ouvir a voz de Deus, que Deus manda que nós sejamos verdadeiros, sinceros, íntegros diante do Senhor. Mas tem pessoas que têm tantas comichões nos ouvidos que elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E pelo fato de não poder e de não conseguir ouvir a voz de Deus, é que as pessoas estão indo de mal a pior, estão indo por caminhos tortuosos, estão indo por caminhos que não levam à salvação, mas conduzem à perdição. Veja que a palavra do Senhor diz que no tempo que Noé fez a arca, as pessoas estavam casando, dando-se em casamento, bebendo, festejando, comemorando, e não conseguiram dar ouvido à voz de Noé. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada, e as pessoas não conseguem levar a sério a palavra de Deus. Elas acham que é brincadeira, elas acham que nada disso vai acontecer, mas eu já falei aqui anteriormente e vou tornar a falar. A palavra de Deus é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas ela está atualizada para os nossos dias de hoje. Tudo que está acontecendo hoje está tudo na palavra de Deus, está tudo aqui na Bíblia Sagrada, está tudo aqui. Mas as pessoas não conseguem nem sequer mais ler a Bíblia, elas não conseguem mais procurar entender a palavra de Deus, porque tem dado ouvidos para outras vozes. Tem dado ouvido para as vozes de assistir um filme, tem dado ouvido para as vozes de escutar uma música, tem dado ouvido para as vozes do jogo, dos vícios, das drogas, da prostituição, e não consegue dar ouvido à palavra e à voz de Deus. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a pregação dessa noite, ela vem para nós com o foco do seguinte: qual a voz que você está ouvindo? Qual a voz que você está ouvindo? A partir do momento que você deixar de ouvir a voz de Deus, pode ter certeza de que alguém vai ouvir. Porque a partir do momento que Eli deixou de ouvir a voz de Deus, então Deus começou a falar com quem? Com o jovem Samuel. Deus falou com Samuel, chamou ele por 4 vezes. Por 3 vezes Samuel não soube discernir a voz do Senhor. Na 4ª vez Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. E nesse momento Deus relatou para Samuel o que Deus iria fazer naquele lugar. Deus relatou para Samuel que o Senhor ia começar a fazer uma diferença dentro da casa de Eli, dentro da casa de Israel, por causa do erro, por causa do pecado. Quando o pecado cheira mal às narinas de Deus, o Senhor não tem prazer em abençoar. Mas quando nós nos dedicamos e nos colocamos para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai ter prazer em nos abençoar. A palavra do Senhor diz que os inimigos se levantaram contra o povo de Israel, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, saíram para a batalha. Saíram para a batalha junto com o povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que os 2 foram mortos em batalha. Os 2 morreram em batalha. Tudo porque estavam no pecado, fazendo as coisas erradas, e o seu pai não chamou atenção. O seu familiar não chamou a sua atenção. Viu os filhos errando e deixou. Não tentou corrigi-los. Não tentou chamar a atenção deles para colocar no caminho certo, no caminho que agrada a Deus. Não tentou colocar. Não tentou levar no caminho que agrada a Deus. Não tentou. E os seus filhos então foram para a guerra e padeceram na guerra, morreram na guerra. E veio de repente um soldado que estava lá e comunicou a Eli, disse: Eli, os teus 2 filhos morreram na batalha.
A palavra do Senhor diz que na hora que eles falaram isso, Eli era um homem gordo e ele estava sentado numa cadeira na sua varanda da casa. E a palavra do Senhor diz que na hora que ele ouviu aquilo, que os seus 2 filhos estavam mortos, a palavra do Senhor diz que ele caiu de costas e ele desnucou o seu pescoço e morreu naquela hora. Então veja e entenda que Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. O Senhor não tem compromisso com aqueles que não assumem o compromisso com Ele. Você precisa assumir o compromisso com Deus e ouvir a voz do Senhor, porque é muito mais fácil ouvir a voz que não agrada a Deus do que a voz que agrada ao Senhor. Mas aqueles que estão ligados em Jesus Cristo, o seu ouvido não está atento às coisas, às vozes mundanas, mas está atento à voz de Jesus Cristo, a voz que salva, a voz que cura, a voz que liberta, a voz que transforma, a voz que dá vida e vida com abundância, a voz que diz que virá buscar um povo zeloso e de boas obras. Mas as pessoas não têm dado ouvido, os seus ouvidos estão tapados, estão vivendo um dia após o outro e estão esquecendo que Jesus está voltando. Hoje você está ouvindo a palavra, hoje você está ouvindo a mensagem de Deus para a tua vida, e o Senhor está mandando te perguntar aqui nessa noite: qual a voz que você tem ouvido? Qual a voz que você tem escutado? Tu tem ouvido a voz do Senhor? Ou tu tem ouvido as vozes que o mundo tem falado e tem te prendido e tem te afastado para longe da presença de Deus? Pode ter certeza que a hora que você decidir fazer algo de bom para Deus, que você determinar e dizer: não, hoje eu vou fazer algo, vou na igreja, hoje eu quero ir lá. Pode ter certeza que vai acontecer uma vozinha que vai falar no teu ouvido: por que você vai lá? Para que ela perdeu o teu tempo? Você está cansado, tu teve um dia agitado hoje, amanhã vai ser um dia de batalha. Não vai, não. É isso que o inimigo faz. Ele manda vozes para que tirem o teu foco. O teu foco e o meu tem que ser Jesus Cristo, focalizarmos nele. Mas o inimigo vem com vozes para nos afastar da presença dele. O Senhor hoje está falando contigo. Hoje você está ouvindo a voz do Senhor. E é você que vai decidir se você vai dar crédito a essa voz ou se você vai dar a voz para as coisas do mundo. É você que vai decidir. É você. É você que vai decidir. Pode passar pelas igrejas, na frente das igrejas hoje, e veja a quantidade de pessoas que estão lá dentro. Essas pessoas estão dando voz ao ouvido, estão dando ouvido e voz à voz do Senhor. Mas passa pela frente de um lugar onde tem um bailão aí, onde tem festa, aonde tem bebedeiras, aonde tem glutonarias, aonde tem prostituição, para você ver se não está cheio. É porque essas pessoas estão dando ouvido a vozes que não provêm de Deus, que não provêm do Senhor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas ela também fala uma coisa para nós, que nós somos cidadãos do céu. O que muitas pessoas não estão entendendo é o seguinte: elas acham que são terrenas, que são dessa terra, e que morreu aqui e acabou. Mas não, irmãos, não se iluda com isso. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui neste mundo, nesta terra, somente por um espaço de tempo, de passagem. Olha quantas pessoas que já morreram nesse dia de hoje. Olha quantas pessoas, amigos que você já perdeu, que já partiram. E eles partiram dessa para realmente a sua vida. Mas a Bíblia diz que há 2 caminhos: o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. O caminho que leva à salvação é o caminho estreito, a porta é estreita. Mas o caminho que leva à perdição, a porta é larga, o caminho é largo. Por que porta larga e caminho largo? Porque pode fazer o que quiser, pode viver como quiser, da maneira que quiser, pode se comportar como quiser, pode mentir, pode roubar, pode beber, pode fumar, pode se prostituir, pode tudo. O caminho largo pode tudo, mas o caminho estreito não. E a Bíblia diz que o caminho estreito
O caminho estreito é o que leva à salvação, mas o caminho largo, a porta larga, é o que leva à perdição. Então procure que se enquadrar no caminho estreito. O caminho largo pode mentir, mas no caminho estreito não pode. O caminho largo pode roubar, no caminho estreito não pode roubar. O caminho largo pode se prostituir, no caminho estreito não pode se prostituir. E é isso que nós temos que estar atento, porque Jesus está voltando. E qual voz que você está ouvindo? Hoje você está conhecendo a verdade, você não tem como se afastar dela. Você não tem como dizer, eu não sabia, eu não conheço o Senhor. Você está conhecendo hoje. E o Senhor está às portas, irmãos, está voltando. E Ele está querendo salvar o seu povo. Ele quer te salvar, quer salvar a tua casa, a tua família, os teus filhos. Ele quer salvar o teu lar. Ele quer salvar a tua família. E o que nós pais temos feito? E você, filho, tem escutado a voz do seu pai, da sua mãe? Você tem escutado? Você tem procurado se colocar no caminho estreito que agrada a Deus ou não? Você conhece a verdade. Fica entre você e Deus. A função do pai e da mãe é orientar o filho, conduzir ele, levar ele para que ele conheça a verdade. Mas depois cabe a ele o caminho que ele vai decidir. Só não esqueça de uma coisa: ninguém fica nessa terra para sempre. E nem todos vão ficar para semente. Nem todos vão envelhecer. Muitos vão morrer jovens. Muitos vão morrer na idade dos 30, 40, 50, 60 anos. Nós não sabemos o dia da nossa partida desta terra. A única coisa que nós temos que saber é que nós temos que estar preparados para chegarmos lá no céu e cantarmos o hino da vitória. E não vai ser de qualquer maneira que lá nós vamos chegar. Então eu quero que você pense nessa palavra e se preocupe, porque a Bíblia diz que assim como aconteceu nos dias de Noé, ia acontecer agora nos dias de hoje. As pessoas não iriam mais dar crédito na palavra, iriam sofrer comichões nos seus ouvidos, que não ia mais dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. E tudo está se cumprindo: miséria, fome, guerras, dissensões, terremotos, coisas horrendas estão acontecendo, mas as pessoas não estão dando crédito. Jesus pode voltar nessa noite para alguns. Jesus pode voltar nesse exato momento. E será que estamos preparados? Será que estamos? Se você não se sente preparado, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite de você aceitar Jesus. De você aceitar Jesus. Se entregar para Ele, começar a ouvir a voz do Senhor. Dizer: Jesus, eu quero escutar a Tua voz. Eu não quero dar ouvido às coisas, às vozes do mundo, mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero te servir, eu quero andar contigo, Jesus. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que te agrada, Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de você poder se entregar para Jesus, se você ainda não se entregou. Porque, irmãos, o negócio é sério, não é brincadeira não. E as pessoas estão levando a brincadeira, mas não é, irmãos. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos a vinda de Jesus, mas todo olho verá. Todo olho verá. Portanto, é isso que eu te digo nessa noite. Se tu não está preparado, se prepare, porque Jesus está voltando. E se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te dar a oportunidade nessa noite de você aceitar Jesus. De você aceitar a Ele. De você se entregar para Ele. Dizer: Jesus, eis-me aqui. Faça como Samuel: Senhor, eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve. O Senhor tem obra na tua vida. Amém? E se você tem desejo de aceitar Jesus nessa noite, se entregar para Ele e passar a ser um servo de Deus, então repita comigo essas palavras assim, ó. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, para que eu possa no último dia alcançar a salvação e a vida eterna. Me ajuda
a me libertar daquilo que não te agrada. Purifica o meu vaso, faz de mim um vaso novo na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, sou teu filho e faço o que for da tua vontade. Me ajuda a dar ouvido somente à tua voz e não mais dar ouvido às vozes do mundo, e que eu possa servir ao Senhor e agradá-lo de todo o coração. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que esta palavra possa ter falado fortemente no teu coração e que você possa ter tomado uma decisão com Deus nessa noite e que o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária. Tá bom? Vamos orar a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Deus, eu quero orar, Jesus, em favor, Pai, de cada um que está aqui comigo. Abençoe o meu filho Lucas, Deus e Pai, dá saúde para ele, abençoando o lar, a casa, a família, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Jesus, a minha filha Amanda também, Pai, dá saúde para ela. Abençoe, Jesus, a sua casa, o seu lar, o seu esposo João, os seus filhos. Abençoe Emanuele, Papai do céu. Abençoe, Jesus, o João Bernardo. Abençoe o Heitor. Abençoe a pequena Beatriz, meu Pai. Abençoe a Stephanie, o Gabriel. Abençoe, Jesus, a Maitê. Abençoe, Papai do céu, o meu amigo Marcos, Deus e Pai. Deus abençoe também, Jesus, abençoe também, Jesus, a Kathleen. Abençoe, Jesus, a minha irmã Vera. Abençoe a irmã Natália e toda a sua família. Abençoe o meu amigo Júlio César. Abençoe o meu amigo Tiago Paulo. Abençoe, Jesus, a cada um, Papai do céu, que está comigo. A cada um, Papai do céu, que deixou aqui o seu comentário. Que o Senhor venha abençoar de uma forma extraordinária. Abençoe o meu amigo Reni. Abençoe, Jesus, a irmã Natália. Abençoe aqueles que te aceitaram, Jesus, aqui nessa noite. E aqueles que ainda vão te aceitar. Que o Senhor venha abençoar a vida deles de uma forma poderosa e gloriosa e também extraordinária. Deus abençoe a Jéssica, abençoe o Gessé. Abençoe a minha sogra, Jesus, a irmã Vilma. Abençoe a minha esposa, Jesus. Abençoe a cada um, Pai, dos meus familiares, Pai, de perto ou de longe. Abençoe o meu irmão Paulo, o meu irmão Ronaldo. Abençoe a todos os meus irmãos e irmãs, Pai. Deus abençoe a cada um, Pai, a cada amado ouvinte. Papai, visita os hospitais, as maternidades, visita as cadeias públicas, meu Pai. Abençoe, Jesus, aonde houver um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Que o Senhor vá de encontro, Pai, protegendo, abençoando, livrando e guardando, ó Pai, de todo o mal. Deus abençoe também a Tamara. Abençoe, Jesus, de uma forma extraordinária. Dá saúde, Pai. Abençoe a todos, meu Pai, cobrindo com teu sangue. Abençoe a tua obra, Jesus, para que este vídeo, Pai, ele possa alcançar muitas pessoas, muitas almas, e que almas venham, Papai, ao conhecimento da verdade, e que possam te aceitar, Jesus. Pai, vai de encontro a vidas e almas, Pai, através desta palavra. Fala, Jesus, porque o teu servo ouve. Deus, nós precisamos dar ouvido à tua voz, Pai. Papai, fala, Jesus. Fala com cada um, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, pastor Orival. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a irmã Salete. Jesus vai de encontro à irmã Salete. Cura ela, Pai. Dá saúde para a tua serva, Pai. Dá-lhe a bênção para a tua filha. Passa uma gota do teu sangue do alto da cabeça às plantas dos pés, Pai. E dá saúde, meu Deus, para a tua filha, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua semana, ainda fim de semana. E guarde essa palavra do Senhor no teu coração, tá bom? Guarde mesmo. Dá ouvido à voz do Senhor. E não dê ouvido às vozes que o mundo tem falado, porque a função do mundo é te afastar da presença de Deus. Mas o Senhor quer que você esteja com Ele, que você ouça a voz dEle, que você faça a vontade dEle, que você fique com Ele. Portanto, então, dê ouvido à voz do Senhor e deixa as vozes do mundo de lado, mas ouça a voz do Senhor e faça a vontade dEle. Tá
tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus Cristo, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.